Fala galera top! A gente está começando mais um episódio do Treino Falado e hoje a gente está aqui com a participante, né, da TTT. A nossa aluna Tuane, né? Vou deixar para ela se apresentar, contar um pouquinho da história dela, né, de vida, de mudança de vida, né, através do exercício físico, da atividade física, né? Mas ela é nossa aluna da academia e eu quis muito conversar com ela porque ela participou, né, da 20ª TTT, né? Até pedi para ela trazer a medalha dela porque é um feito histórico e marcante para a vida das pessoas que correm, né? Tenho certeza, para mim foi e acredito que para ti também, né? Sim, nossa, com certeza. E Tuane, né? Conte um pouquinho, né? Quem é a Tuane, né? O que que faz, né? Bom, eu sou arquiteta formada já há algum tempo, né? Sou casada, mas hoje eu trabalho especificamente com fotografia para outros arquitetos e construção civil. Então, além de trabalhar ali editando, eu preciso ter a disposição ali para trabalhar no dia a dia. Às vezes começo a trabalhar às 5 horas da manhã e vou até 10 horas da noite, 11 horas da noite fotografando. Então, precisa ter disposição física para ficar de pé ali e aguentar o tranco, né? Do dia todo fotografando, depois ter que ir para casa. Eu fiz faculdade, né? E durante a faculdade da arquitetura a gente não dorme. A gente é muito pesado. A faculdade de arquitetura, quem é arquiteto sabe o que eu tô falando. E a gente fica, tu acaba comendo as emoções, né? Então eu fui ganhando muito peso nesse tempo. Eu fiz 7 anos de faculdade. Então foram 7 anos ganhando muito peso. E nesse processo eu fui me deixando, mas eu sempre gostei muito de praticar esporte. Mas academia, não. Eu odiava academia, eu gostava de esporte que fiz Muay Thai por uns anos, né? Eu sempre fiz capoeira quando era mais nova, eu sempre gostei de praticar esporte. Mas durante a faculdade eu trabalhava, estudava e dormia, sei lá, 3 horas por noite, era o que dava. Ou às vezes ficava dias sem dormir. E a gente sabe que isso é a pior coisa para o corpo, né? Até hoje, assim, eu não posso ficar sem dormir, assim, me afeta muito, né? E então eu fui, né, nesse processo, né? Eu trabalhei como arquiteta, depois me reencontrei profissionalmente como fotógrafa de arquitetura e eu vi um dia que não dava mais do jeito que estava, eu precisava começar a praticar esporte para mim poder conseguir subir escada, para mim conseguir trabalhar, né? Senão ou eu começava a ter mais disposição ou eu teria que trocar o meu trabalho, eu não poderia mais trabalhar com isso. E eu fui fazer boxe, comecei a trabalhar, a praticar o boxe lá na academia do Jonathan. Nossa, foi muito bom, né? Eu fiz 3 anos boxe. Primeiro ano eu não perdi nada de peso, nem 1 quilo. E isso começou a me preocupar, porque eu não perdia nada, assim, não mudava nada do meu corpo. E daí isso começou a me preocupar, porque eu não tava por estética, eu tava por ter disposição física. Tava conseguindo ter mais fôlego e tal, porque o boxe te dá muita energia, né? Só que, e antes até algumas vezes eu corria, mas o meu joelho não me permitia correr. Eu corri uma vez, lá, uma vez ou outra, e não dava pra mim. Então o boxe me ajudava também no fortalecimento, porque também trabalha muito perna no boxe. E então daí eu fui no médico, né, no Flávio Cardoso, e ele pediu uma bateria de exames e ele disse, tu precisa mudar a tua vida. Eu disse, mas eu já pratico esporte, eu fazia 2 vezes boxe por dia, 5 vezes na semana. Eu praticava muito, sabe, suava muito, sim. E não mudava nada. E ele disse, não, é porque tu tá com tireoide e o colesterol super alto. E eu pesava 90 quilos, já. Eu tenho 1,5 m. Isso é absurdo, né? Uma pessoa com 90 quilos com 1,5 m é demais. Então eu tava na obesidade nível 3. Ele disse, se tu não for procurar ajuda, tu não sei quanto tempo tu tem de vida, sabe? Então ele disse assim, vamos ir para uma nutricionista para ajeitar a tua alimentação, para te ver o que que tá de errado, o que tá acontecendo, e também a alimentação vai te ajudar a reduzir esse teu colesterol, porque eu nunca fui de comer fritura, não comia, a minha alimentação até era ok, só que eu vinha comendo da mesma forma que eu vinha da faculdade, eu comia 2 vezes ao dia.
Eu comia meio-dia e de noite. Então, era poucas refeições no dia e com volume, porque as emoções eram ali, né? Eu comia as emoções. Então, eu fui para nutricionista, fui na Isadora Zambuja, eu tô há 3 anos com ela. Eu fui no dia 2 de março, um dia depois do meu aniversário, né? E foi, tipo, mudança da água pro vinho ali, né? Até ali eu tinha conseguido perder 6 quilos, assim, até começar com ela, assim. Né? Que em um ano, assim, eu não perdia peso, mas ali no finalzinho daquele ano eu consegui perder uns 6 quilos. Então, eu tava com 84 quilos quando eu fui fazer o acompanhamento com ela. E daí a gente começou um acompanhamento de perto, assim. E foi uma mudança mesmo, assim, porque a alimentação junto com a atividade física fez a diferença. E daí eu comecei a querer mudar, porque eu sou movida a desafios. Lá no próprio box eu dizia assim, não, eu vou fazer, daí um dia eu falei assim, ó, vamos fazer 30 dias de abdominal todo dia. E daí eu botava todo mundo junto, né? Eu enfiava todo mundo nessa. Eu disse, não, se eu vou fazer, todo mundo vai fazer. E né, eu perturbava a cabeça de todo mundo e vocês vão ter que fazer. E eu fui fazendo esse desafio. Daí 30 dias foi de abdominal, depois daí era 100 abdominais por dia. Aí depois a gente fez 30 dias de agachamento, aí depois era 30 dias de polichinelo e assim foi indo. Eu só colocava desafio e ainda fazendo 2 vezes aulas de boxe no dia. E só que meu joelho continuava doendo muito. Me doía e eu dizia pra Isa, né, a minha nutricionista, eu dizia, eu quero muito correr, eu vou caminhar, eu não tenho paciência para caminhar, eu preciso correr, eu quero correr, eu ando na orla, eu preciso correr, eu vejo as pessoas correndo. Então era um sonho meu correr, eu queria. E daí eu peguei e me inscrevi na prova do fogo. Só que eu comecei a ter muita enxaqueca, e nesse dia eu tive uma crise muito forte e não consegui correr. Nossa, fiquei muito chateada, assim, eu ia sem ter treinado, eu ia pra ver qual é que era. Quantos quilômetros você tinha inscrito? 5 quilômetros. Eu disse, eu vou ver qual é que é isso aí e vou tentar. Porque se eu não fizer assim, eu não vou começar. Eu pensava assim. E daí, cada vez que eu ia correr, a minha nutricionista, tu vai correr mesmo, tu precisa fortalecer. Aí todo mundo dizia, tu tá perdendo peso, tu precisa fazer academia. Eu dizia, eu não gosto de academia não faz sentido pra mim. Enfim, né? Acho que todo mundo fala isso, né? Sim. Aí tá, daí até que me convenceram a ir pra academia. Eu acho que foi a minha nutricionista, não me lembro agora quem me convenceu. Uns amigos falavam, tu tem que fazer. Aí eu fui numa outra academia, daí eu ia lá, eu não me animava, eu olhava para aquelas pessoas, tudo maromba lá, e eu sentia que eu estava sendo observada o tempo todo, porque eu tinha perdido peso, mas ainda estava nesse processo de aceitação. Eu vendi regatinha, porque isso aqui nunca acontecia. Desde os meus 12 anos eu não usava regata. Eu tinha complexo com meus braços. Faz muito pouco tempo que eu me permito usar regata. Então, quem dirá biquíni, enfim, na praia. Mesmo que eu estava perdendo peso, eu não me permitia. E eu não me sentia à vontade, né? Eu queria me esconder, sempre me esconder. E daí eu fui pra academia, mas não fazia sentido. Daí a Thay, né? Lá, quando eu fui fazer boxe, ela me convidou, né? Primeiro dia eu fui. E pra ir pra academia foi a mesma coisa. Ela disse, tu tem que vir pra top. E nisso eu já tava começando a querer correr também de novo. Tava tentando, assim, mas não... E eu também não tava treinando também com o Cláudio, né? Com o professor Cláudio. Daí eu tava indo nessa academia, acho que fui 3 meses. Ela disse, não, vai ali na top. Daí eu disse, mas é que meu horário é muito doido. Ali na top, eu conheço todo mundo de todos os horários, porque eu treino às vezes às 6 da manhã, ou às vezes eu fecho a academia de noite. Então, assim, é muito aleatório os meus horários. Eu vou quando dá. Né? Aquele negócio, o que será que essa pessoa faz 3 horas, às vezes ela tá na academia, às vezes ela tá 6 horas da manhã, sou eu. E daí eu fui, eu disse, tá, eu vou numa aula, eu vou um dia lá pra fazer uma experimental. Até uns anos atrás eu fiz uma experimental contigo. Eu fui lá e disse, Thiago, eu tenho problema no joelho, daí eu fiz uma experimental. Mas essa coisa, eu não conseguia ainda, tava num processo mental de não conseguir ainda ir pra academia, sabe? Uhum. Foi ótimo, eu adorei treino, só que eu não tinha tempo, era na época da faculdade e ainda as desculpas que a gente vai dando, sim, né? Pra gente não ir nos lugares, não fazer, não cuidar da gente, né?
Cuidar de todo mundo, cuidar de tudo, mas não da gente. Isso. Aí eu fui pra Top e no primeiro dia eu disse, não, eles estão me tratando assim porque eu sou amiga da Thay. Mas eu vi que tava todo mundo assim mais entrosado. Eu disse, eu não vou ter esse entrosamento, né? Porque na outra academia eu entrava reta e saía, assim, não, né, que eu tava indo. E sabe que inconscientemente eu sabia que eu ia pra Top. Porque eu podia ter feito plano anual na outra academia. E eu não fazia. Era muito mais barato eu ter feito plano anual lá. Do que tá pagando mensal, né? Sim. E eu sabia que inconscientemente eu ia pra Top, porque eu não fazia o plano. Eu disse, não, eu vou dar só mais uma testadinha. E daí eu não ia pra Top porque não abria no domingo, e às vezes eu treinava domingo por conta dos meus horários loucos. Aí tá, não, mas vai valer a pena. Esse teu treino, tu faz um cardio no domingo. Tava me convencendo, entrando na minha cabeça. Sim. Ela leva a palavra da Top, né? Por aí. Aí eu disse, não, eu vou ir. E, meu Deus, não, assim, eu fiz academia em alguns lugares, assim, né, comecei, não dei continuidade, e hoje eu não me vejo indo em outro lugar, sabe, porque realmente é diferenciado. Tu chega lá, tem um professor preocupado contigo, sabe, e eu posso de manhã, de tarde, de noite, eu vou ter, claro que a gente tem mais afinidade com o outro, mas o atendimento sempre vai ser preocupado, sabe? Tu tá fazendo exercício certo, que nem a Silvia falou. Tu sabe que tu tá longe do professor, mas ele tá lá do outro lado, lá no espelho, ele consegue enxergar se tu tá fazendo o exercício certo. E eles vão lá e te falam, ajeita isso aí, pega mais peso, não tá certo, você pode pegar mais. Então eles sempre sabem o que a gente precisa, sabe? E nesse processo, então, de ter entrado na Top, e eu comecei a correr. Eu comecei a sentir dores no meu quadril. Só que no começo, na academia, a gente não pega tanto peso, porque tu vai sentindo, né, o processo. E eu comecei a sentir muita dor no quadril, dores fortes, assim, que eu achava que era ciático, enfim. Daí eu comecei no fisioterapeuta, no Jonathan, no Jiri. E porque, tipo, aquela dor ali não tava fazendo sentido e tal, daí, nossa, né, cada sessão de fisioterapia não é fácil, né, mas sentia muita dor, enfim. Sim. E nesse meio tempo a gente tinha decidido ir fazer a TTT, né, a gente tem um grupo de meninas que a gente se apoia, assim, né, ali do grupo que corre ali do Cláudio. Tem as outras equipes que já estão acostumadas. Nós fizemos uma equipe que ninguém tinha corrido ainda a TTT. Ah, é? Nenhuma delas tinha que participado, legal. Assim, né. Então a gente colocou, acho que a gente conversou, tipo assim, vamos fazer uma loucura. Era 2 provas que a gente queria fazer, era a TTT e a daquela da Serra do Rio do Rastro. E daí a gente disse assim, porque como eu te falei antes, eu sou movida a desafios, sabe? Porque se não tem uma meta assim, pode ser longe, pode ser, eu tava conversando com umas amigas hoje, uma que é casada daqui 3 anos. Eu disse, tá, então a gente vai colocar isso como uma meta pra gente se apoiar e ter uma vida mais saudável. Porque a vida saudável tu tem no dia a dia, só que o que é aquilo ali que te dá o estalo, assim, não, eu preciso cuidar disso aqui pra mim, né, conseguir fazer o que eu preciso fazer. Isso. E a corrida, ela é uma lembrança diária, porque se eu não tiver uma alimentação correta, eu não vou conseguir correr, vai ser horrível. Né? Eu vou passar mal. Sempre que no dia anterior, se eu como, sei lá, vou comer uma pizza, eu sei que naquele outro dia não vai ser o mesmo desempenho do treino. Porque eles dizem, tu vai comer o carbo. Pra mim, não dá. Pra mim, aquele tipo de carbo não dá. Tem que ser o carbo ideal pra mim poder correr. Uhum. Então, isso faz com que toda alimentação seja um preparatório pra mim poder ter um treino de força também adequado e um treino de corrida adequado, sabe? Sim, então tu foi ajustando, né, item por item, né? Isso. Então tu foi unindo os pontinhos, né? Alimentação, que daí me leva a correr melhor, daí eu corro, eu preciso reforçar, deu dor, fui no fisioterapeuta e assim. Exato. Eu tô cuidando da máquina. Bem interessante essa questão, assim, do desafio, né, teu, intrínseco, né, que eu preciso me desafiar por um objetivo final, né, sim, que eu tracei, e essas estratégias de ajustes, né, exato, alimentação, saber que, meu carbo ali da noite tem que ser um carbo mais limpo, não pode ser um carbo, né, tão
É pesado. pesado. E tu vai te conhecendo a máquina, né? A tua Sim, máquina, o teu corpo. é o que eu sempre falo. Porque nossa, se A tu... gente conhece o corpo Depois da que gente. tu começa a ajeitar a alimentação e tu entende o que te faz mal, o que te faz bem, tu não quer mais ficar mal. Aí às vezes as pessoas dizem assim, porque eu sou intolerante à lactose, muito intolerante à lactose, né? Aí foi um dos motivos de o Flávio dizer, não, tu precisa chamar um nutricionista, porque tem que ajeitar aí o que tu pode comer ou não. E daí, se eu como lactose, dá 24 horas eu vou passar mal. É de um dia pro outro. Então, como diz a minha nutricionista, não é a refeição ali do café da tarde que vai fazer a diferença no teu treino. Vai ser as refeições anteriores. E é muito legal tu te conhecer, né? Todo mundo diz assim, porque eu me conheço e tal. Às vezes a gente vai se conhecendo no nosso interior, né? Como a gente funciona, mas também como o teu corpo funciona, sabe? Como, se eu fizer determinada coisa, como que... Porque antes eu vivia mal, eu vivia passando mal. E eu nem sabia, porque a minha alimentação era o que tinha no momento. Hoje não, eu me preparo. Hoje mesmo eu fiz todas as proteínas que dá para uns 20 dias. Eu não gosto de cozinhar, né? Então eu faço comida para muito tempo. Congelo e vou comendo, né? Então eu tenho sempre coisa pronta para evitar comer lanche. Se eu quero comer alguma coisa que eu gosto, eu vou lá e vou comer com gosto, sabe? Nesse dia eu vou comer. Sim. Hoje, ou essa refeição vai ser a minha refeição preferida, mas nada de eu mereço. Não, é porque eu quero comer aquela refeição, sabe? Não tratar mais como merecimento. Eu trabalhei o dia inteiro e agora vou chegar em casa, eu mereço comer isso aqui. Não, o teu corpo merece o melhor que tu pode oferecer pra ele, sabe? E outra coisa que eu lembro que quando eu fui na nutricionista, ela falou assim, o que tu gosta de comer? Né? O que te faz bem? Não, tipo assim, eu vou comer semente, não sei o que, e aquilo ali que vai resolver. Não, tu vai comer aquilo que tu gosta. Então eu achei, porque daí as pessoas dizem, dá muito trabalho fazer dieta, dá trabalho tu não poder comer mais, mas, né, é essa parte do trabalho, mas a minha alimentação é tudo que eu gosto de comer. Eu adoro, a próxima refeição vai ser uma coisa que eu gosto muito de comer. Sim. Então isso ajuda muito a tu manter por mais tempo e a preparação para TTT, né, no caso, eu consegui manter mais focada naquilo, sabe? Mas, tipo assim, como é que meu corpo se comporta se eu fizer muito certinho, sabe? Não, tentar evitar, eu evitei, sei lá, por 2 meses, 3 meses, eu amo sushi, eu não fui comer sushi. Eu disse, eu quero ver como é que meu corpo se comporta sem esses... E até, eu nem falei isso pra nenhum familiar, vou trazer no meu marido, pra ele não saber. Mas até eu não gosto mais tanto de sushi. Essa é a primeira vez que eu estou falando isso. Eu gosto, mas não como era antes, que tipo assim, eu senti um cheiro, eu tinha que comer naquele dia sushi. Uhum. Hoje eu gosto, Sim. mas eu, ok, entendeu? Não é tipo assim, meu Deus, sabe? Então, mudou muita coisa, porque eu tinha um outro foco, eu tinha um desafio em mente que era tipo, e o que eu posso fazer pra ir melhor, sabe? Então, uma das coisas então foi a alimentação e a outra foi a fisioterapia. E ele falou assim, tu precisa pegar mais peso. Tu precisa, porque como eu perdi muito peso, eu preciso ganhar músculo. Isso, porque, massa muscular junto. nossa, o meu quadril, eu não podia deitar de lado. Então, o que o Marcelo faz agora, querido? Que todo mundo diz que é pouco, mas pra mim é muito, tá? Pra mim é muito peso. Ele faz, que nem diz a tia, a maldição pélvica. Uhum. E agora tá botando muito peso, que daí a gente tá testando, né? O que eu posso fazer ou não, né? Daí ele diz, faz aí. Eu digo, não tô com dor. E assim vai, né? Esse processo, assim, tem melhorado bastante, assim, todos os exercícios que eu tenho feito. E pego um pouco mais de peso, assim, principalmente nessa região do glúteo ali e perna, pra poder fortalecer, né? Faz bastante diferença esse fortalecimento, porque eu já tive também fraqueza, né, de glúteo, que acarreta na dor no quadril, né? Nossa. Porque eu fiquei um tempo sem treinava quando dava, mas queria jogar futebol sempre e acaba que a gente começa a sobrecarregar a articulação, né? E eu só deixei de ter dor no quadril quando eu voltei a treinar pesado, né? Pesado que eu digo é botar um pouco de carga para ser estimulante para tu aumentar o volume muscular, né? Então, assim, tudo isso que tu tá falando sobre treino, força, né? E
especificidade pro teu quadril, né? É o que a gente precisa mesmo, né? Para melhorar o quê? O desempenho e também o corpo sustentar, né? Aquela articulação, tu sustentar, né? A musculatura sustentar o teu corpo como um todo, né? Para te fazer a marcha da corrida, para te melhorar o teu tempo, para te fazer uma prova igual tu fez com um terreno misto, acidentado. Então, tipo assim, tudo isso são estratégias, né, dentro do treino que realmente faz muita diferença mesmo, né? Às vezes parece conversa de dono de academia ou de professor. Não, mas né? eu sou a prova viva disso. Tipo assim, eu sempre falo isso, parece uma conversa de dono de academia ou personal trainer que quer vender um produto, né? Mas na verdade é a realidade, né? Então assim, quanto mais o corpo tá forte, mais desempenho, melhor tu tem o teu desempenho da corrida, né? Da tua marcha, do teu pace, do teu tempo, do terreno, tudo, entende melhor, o teu corpo entende melhor isso. E ele tá preparado, né, pra aquilo ali, né? Porque tu não vai do nada assim sair correndo. Porque eu lembro que muita gente dizia assim, não é melhor tu dar uma pausa, tu não... E daí quando eu fui no físio, e o Marcelo falava assim, não, tem que treinar, só que a gente diminui de repente as cargas porque tu tá com muita dor, mas, né, só pra até tu voltar, não ter tanta dor. E o físio falou, ainda bem que tu não parou. Sim. Tu precisa fortalecer, bem pelo contrário, tu não pode parar, porque daí tu vai perder musculatura, daí sim que tu vai doer. É verdade, porque o treino da musculação, né, pra quem corre, igual eu falo pro tio Luiz, né, que corre lá, né, falo pra ele, nós não somos atletas profissionais patrocinados, né, nós trabalhamos durante o dia, a nossa corrida é lazer. Então, assim, se nós não tirarmos um tempo para fazer o exercício de fortalecimento e ganho, manutenção de força, a gente não vai manter e também a gente vai se lesionar muito rápido, né? Então, assim, às vezes é muito mais para nossa realidade saudável e também prioritário fazer um treino de musculação, né? Nas máquinas que seja, com carga, do que fazer um treino de tiro. Sim, né? Nossa. Porque a gente precisa disso, desse suporte, dessa base, né? Porque senão a gente não vai conseguir no dia seguinte fazer o treino de tiro. Tanto né? é que o fisioterapeuta, tirou, ele não podia fazer treino de tiro por um tempo. Sim. Tive que reduzir a quantidade de quilometragem para poder fortalecer novamente, poder voltar. E o mais legal que tu falou, que a gente conhece o nosso corpo. A gente sabe o que a gente pode, o que a gente não pode, né? E aonde que a gente precisa também melhorar. A gente conhece, a gente sabe. Principalmente quando a gente se lesiona e tem dor, igual tu teve a dor no quadril, né? Tu sabe onde tá mais sensível, né? Que é diferente a dor da dor da musculação que tu fez da dor de lesão. É muito diferente. A gente sabe identificar, né? Isso aí. E muito legal, assim, Tônia, a tua vivência nesse teu novo esporte, né, que tu adotou agora, que tu tá super bem, né, eu vejo tu correndo direto, né, passo por ti correndo, vejo tu nos teus stories também postando as tuas corridas e tudo mais, acho muito, muito legal, assim, essa virada de chave na tua vida, assim, né, questão do emagrecimento, questão da melhora da qualidade de vida. Vamos mandar um abraço pra Isa, né? Tua nutricionista, né? Que te ajudou bastante. Meu Deus, ela ajudou demais. Ela tava aqui mandando mensagem pra todo mundo que eu não respondia no dia da TTT, né? Sim. Ela tava desesperada. Ela disse, ela tá bem? Será que ela tá bem? Mas enfim, eu só vi assim, a Isa tá perguntando. Eu disse, só disse que eu tô bem. Que eu não conseguia mentalmente mexer no celular. E tu sabe que uma coisa que mudou muito desde que eu comecei a fazer a musculação e a corrida, as minhas enxaquecas cessaram, porque eu descobri que era ansiedade. Nesse processo eu tomava uma medicação para enxaqueca e não adiantava. Eu tinha que tomar dipirona para poder dormir, para poder descansar. Ou seja, eu precisava relaxar. E a corrida tá me deixando, tipo assim, eu concentrada em algo específico, só naquilo, que eu não corro de fone de ouvido. Eu tento estar concentrada, sabe, presente. Desde que eu mudei, assim, mais o meu estilo de vida, eu tenho tentado estar mais presente onde eu estou. Se eu vou pra academia, claro, às vezes a gente tá no celular, como eu sou autônoma, eu tenho que resolver algumas coisas, né? Marcelo fica assim,
Vamos, tu tá muito tempo aí, porque tem que resolver algumas coisas, né? Não adianta. Sim. Mas na corrida eu consigo desligar, porque eu não escuto mais nada, só, né? A gente tem a natureza aqui a nosso favor, né? Que nos ajuda a ter uma corrida mais tranquila, né? Mais em paz, então... E a vibe, né? Que fica, né? O pessoal corta, até tu vai correr com nós, né? Tu vai treinar com nós, Sim, né? Tô sim. esperando ansiosa por este dia. E a outra vibe, né? Porque tu chega assim, o pessoal já tá bem maluco, já tá na energia lá em cima, termina ainda mais doido ainda. 5 horas da manhã, estão tudo louco. Mas é muito bom. Então tu corre sem fone. Pô, sem fone. Sim, porque tu corre em grupo ali com a galera ali, né? Mas a gente não tem o vai mesmo se pace. dividindo ali, vai se E a espalhando. gente não consegue conversar, né? Sim. Que o fôlego. Sim. O fôlego não permite. Mas é admirável quem corre sem fone, assim, sabe? É porque tu te escuta, tu começa a te escutar e tu começa a ter que lidar com os teus pensamentos, lidar com aquilo ali que tá acontecendo. E o fone, eu corria, no comecinho eu corria, mas eu ficava tão agoniada porque meu fone caía, eu disse, tá me deixando irritada correr. Tá me irritando. Aí eu disse, chega, eu vou tirar esse fone, não quero mais saber, porque até considerei comprar aqueles assim, eu disse, não, é porque não é pra mim correr com fone. Eu pensei, não, vou viver mais esse presente aqui. Que legal, bem legal a tua visão. É um desafio meu também que eu quero daqui a pouco começar a tirar o fone. É bom. É difícil no começo, porque tu tá acostumado ao toque da música te dar o teu ritmo, né? Sim. Às vezes eu pego outra pessoa pra me dar o meu ritmo. Tipo assim, se tem uma pessoa correndo perto de mim, eu escuto a passada da pessoa pra me dar o ritmo, assim. Tu sabe que na TTT eu não usei fone, né? Eu sempre treinei de fone, sempre usei. Porque eu sou assim, eu gosto muito... Eu sou uma pessoa mais... Não parece, mas eu sou uma pessoa mais... Na minha. Gosto de ficar naquele meu momento ali, correndo sozinho, verdade, né? Tanto é que fui correr algumas vezes com os guri ali do grupo ali, mas, né, tipo, foram pontuais essas vezes. Sim. E na TTT eu fui sem fone, né? E como a TTT é uma corrida muito solitária, né? Porque muito espaçado, tu vê poucas pessoas da prova, tu acaba passando por algumas caminhando, outras passam por ti mais rápido e tudo mais, mas tu não tem interação, tu não consegue meio que ficar ali balizando um ritmo atrás de alguém, né? E, eu comecei a ficar ruim, comecei a passar mal, assim, sabe? E tu já não tava... Já foi um dia bem difícil Isso, pra já você, tava né? cansado do dia todo, né? Acordei às 4h30 da manhã, né? E acompanhei todo mundo aí, né? Não, foi pesado aquele dia. E daí entrei na areia pra correr Você 15 foi ver o para as Cássio 3. também, Sim, né? eu fui na largada com o Verdade. Cássio às 6 horas da manhã, né? E 15 para as 3 da tarde eu entrei pra correr. E, eu tava meio... Eu tava cansado, mentalmente também eu tava meio ansioso e tudo mais, um misto de emoções, né? Sim, sabe quando como a gente é que... encontrou ali. Eu já tinha corrido, né? Sim. Tu ia. Acho que faltava 2. Eu ia fazer o último percurso ali, quando a gente se encontrou ali. Acho que que tu faltava. tava tu, a Thay e a Lizzie tava ali pra fazer o último percurso também, né? Isso. A Liz ia ser o último percurso dela. Isso, Isso. E tu sabe que eu A gente ia levar comecei a correr e comecei a ficar mal, assim, pá. Daí o que eu fiz? Eu levei meu celular, né? Eu peguei meu celular e peguei o celular na mão, catei o Spotify, botei na playlist. Botou alto. Botei na playlist que eu sempre escutava da TTT, que eu montei uma playlist da TTT pra treinar, né? Sim. Botei naquela playlist ali, meti no bolso e fui escutando o que tava, assim, sabe? Mas é porque tu treinou desse jeito. Então, realmente, quando a gente vai fazer uma corrida, o ideal é, tipo, tu treinar com o tênis que tu vai usar, com a roupa que tu vai usar. Exatamente. E como tu pensa em fazer. Tipo, tanto é que a gente ia pra Itapeva e eu corria sem fone, cada uma corria no seu pace ali, né? Então, muitas vezes a gente conseguia fazer um trecho juntas, mas muitos trechos eu fazia sozinha ali. Sim. Então, nossa, quando eu só pensava assim, eu não vou ter um morro pra me ver. Eu tava em desespero assim, como é que eu vou conseguir correr sem ter um ponto de chegada, sabe? Isso. Porque o morro da Itapeva dava uma perspectiva se tu tá chegando ou não. Sim. Então, durante a TTT, eu não teria isso. Então, isso ficava na minha mente. Será que eu vou conseguir? Né? Então, porque, né, querendo ou não, até pra mandar aí, tu não vê nada de morro, né? É praia, areia. No máximo as casinhas de salva-vida.
Qual o percurso que tu fez? Eu fiz o quarto percurso, que foi 7.300. 7.300. E daí ali uma parte do percurso não tinha ninguém, não tinha nem casinha de salva-vida, porque tem um trecho que não tem casinha, né? Porque o meu foi da 52 a 61. De qual cidade? De qual praia até aqui praia? Curumim a Capão Novo. Ali é bem deserto mesmo, é menos fluxo. Meu Deus, mas tinha vala de água, meu Sim, Deus do céu. No meu percurso também tinha vala, tinha muita água. E sabe o que eu achei ruim? Até não era ruim ter a vala. O ruim é que a água era quente. E parece que esquentava mais ainda. A água tava parada. Sim, e a água da chuva que descia. Aquela água, daí teve um momento assim que a minha garrafinha abriu de água, né? E sozinha, e começou a cair no pé assim, gelada. Eu disse, meu Deus, graças a Deus, assim, essa água tá caindo aqui, porque deu até um alívio, assim, sabe? Sim. Porque tava muito quente. O meu trecho foi das 11h40 da manhã. Nossa! Né? Que a Fernanda me entregou, a Fernanda Boff. Então, tipo, eu também trabalhei muito isso no meu mental, sabe? Que eu vou correr no horário pico do sol. Então, o que eu posso fazer para manter a minha temperatura baixa? Eu tomava banho de chuveirinho. O meu marido ficou o tempo todo com guarda-sol em cima de mim. Passei muito protetor. Então, eu tentei fazer tudo o que eu podia para me manter com a temperatura baixa. Porque, além da alimentação, foi um dia que a gente estava prevendo... A previsão era que ia ter chuva e ia estar nublado, né? Aí, no fim, foi aquele sol de rachar, né? Então a gente, e desde a manhã cedo, né? E de manhã cedo eu fiquei muito ansiosa, eu tive um descontrole emocional, assim, de manhã que eu não esperava que eu fosse ter, eu achei que eu tava muito tranquila, assim. Mas depois daquilo, assim, eu conversei com meu marido, dei uma acalmada, assim, conversei com as gurias, dei uma acalmada. E eu disse, não, agora eu vou... Daí fui me acalmando até o horário de eu correr, assim. Mas, nossa, como afeta a gente mentalmente, assim, porque é uma pressão, né? Que a gente coloca na gente mesmo. Ninguém colocou pressão nenhuma. Tanto é que todo mundo disse assim, é o pace que tu conseguir. Não tinha definido, assim, né? E qual foi o teu maior medo, assim? O meu maior medo foi passar mal. De passar mal? De desmaiar, porque daí tinha história de pessoas que desmaiaram, então... O meu maior medo era eu desmaiar ou alguma das gurias desmaiar, porque eu dizia, pelo amor de Deus, porque a gente não sabia, que assim, tinha os pontos de hidratação pré-definidos, só que será que vai ter água no horário que a gente passar? Como é que vai estar essa água? Será que não vai estar quente? Porque é meio-dia, eu tava preocupada era com as meninas, mais assim, né, porque a gente tá acostumada a treinar às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, né, mas o pessoal que ia correr ali depois das 9 da manhã, até as 4 da tarde é muito quente, né? Sim. Muito quente. Então, era boa parte da equipe. Então, isso estava me deixando muito preocupada com todo mundo, assim. Eu dizia, pelo amor de Deus, tomem água, leva água. Tem que ter bolso na bermuda, porque pode ser que não tenha. Então, estava tão preocupada, porque a dinâmica de a gente ir até o ponto, a gente fez antes. Aí eu botei no Google Maps tudo para deixar eu o mais tranquilo possível, porque eu acho que eu sou ansiosa, um pouco controladora. Então a gente tinha certeza que o ponto estava correto. Então, tipo assim, eu fui embaixo da casinha do salva-vida e salvei os pontos, sabe? Fui indo com o regulamento. A gente foi, né? Mais algumas meninas foram comigo. E a gente foi de ponto a ponto até o último ponto, até a 113 lá, que era de vocês, né? 114. Foi o teu ponto, a tua casinha de salva-vida. E a gente foi até lá, daí eu fiquei um pouco mais tranquila, sabia como é que era a entrada e tal. Porque meu marido ia dirigir e o marido da G ia dirigir. Então a gente tinha 2 motoristas e tinha o Marcelo que ia ficar só com uma, que era com a esposa dele, com a Deia. Aí o negócio era dar certo esse itinerário, não furar um pneu, não, né? Teve pessoal que, tipo assim, chegava da corrida e entregava a chave pro próximo, que daí tava com o carro e ia. Disse, gente, acho que eu não ia ter cabeça pra isso, sabe? Porque tu tem que correr com a chave e ficar... Nem sei como é que eles fizeram. eu já achei difícil. Nossa, imagina um carro pra todo mundo, sabe? Sim. Então, vocês iam assim de trecho em trecho, a gente foi em alguns, né? A gente não foi em todos, assim. A gente foi mais, tentou ser estratégico nisso, assim, mas eu fui em boa parte, assim, acho que eu não fui em dois ou três.
A gente foi em 3, né? Em 3, a gente foi em todos os trechos, né? Só teve o trecho mais curto que a gente daí não foi. Não dava tempo. Não dá tempo, é. Não, Daí a gente fez a logística de ir um trecho mais à frente, né? E tu, tipo assim, como é que foi a tua preparação de alimentação antes, né? Que a Isa te ajuda bastante, né? Tu fez uma preparação naquela semana de... Né? Eu me lembro que tu teve um episódio de dor também, de quadril naquela semana. Sim, eu tive né? no dia, eu fiquei com bastante dor, e uns dias antes. Daí eu fui no físio, eu não sei se foi meio mental também que me afetou. E eu tava todo dia fazendo rolinho, 3 vezes ao dia, né? Da liberação miofascial, né? Pra poder liberar ali, porque eu acho que a gente vai ficando tenso, sabe? Isso, exatamente. Então vai dando mais dor e tal. Eu tinha que dormir de barriga pra cima, tudo. Naquele dia eu não dormi. Eu não dormi no dia da prova, eu não dormi nada. É ansiedade, não adianta, né? É o mal do século, é a ansiedade, né? E eu tentei me manter calma, assim, eu achava que eu tava calma, como eu te disse. Mas assim, a Isa me preparou a semana, assim, a gente foi já introduzindo o carbo e também eu parei de treinar, né? Os dias antes. Eu não treinei, não fiz musculação, eu treinei até quarta. Então, quinta e sexta, né? Sábado, obviamente, daí eu não treinei, não corri, enfim. Eu dei o descanso pro corpo, mas mesmo assim eu tive dor, sim, durante a prova? Não, durante a prova não. De manhã eu tive dor, daí eu fui pra casa, tentei relaxar, né, como te disse, fiz a liberação, porque assim, a gente foi lá na largada, que tava a Thay, eu fui pra casa porque ainda dava tempo de eu tomar um café e depois sair, porque eu ia largar a terceira, que era a Fernanda Boff. Então eu tinha um tempinho pra ir em casa tomar café, daí eu tentei me acalmar, fiz o rolinho, eu disse, não, vai dar tudo certo. E daí mas assim, e a hidratação, né? Nossa, eu tinha tipo assim, tantos ml de água, tantas ml de água de coco, tantas ml de isotônico, jungle, enfim. Tinha tudo certinho, assim, o quanto de carbo a gente começou já... Na quarta-feira já minha alimentação mudou, né? Já foi colocado mais carbo, foi reduzindo um pouquinho da proteína. Enfim, eu não me lembro bem, assim, porque cada dia era cada refeição era uma refeição. Mas sim, teve... E a Isa falou assim, ó, ao invés de a gente fazer tudo na sexta-feira, tu não vai dar conta. Eu não tava dando conta de comer nem... Desde a quarta-feira, se eu dizer, Isa, eu não aguento mais, ela disse, vai lá que é assim, vai lá que é o processo. Sim. E eu nunca pensei que eu ia dizer, não aguento mais comer, porque pra mim eu tenho que comer muito, sabe? Eu sempre foi boa de garfo, assim, né? Ainda mais que até hoje eu tenho que pesar tudo, porque é pra não exceder, né? E não, as refeições foram bem completas. Não tem como passar fome antes de uma prova. Né, só tu não come, tô com desejo de comer tal coisa, tu vai evitar, né? Mas foi bom, assim, daí até o pós também teve uma alimentação específica. E durante o teu percurso ali, né, tu se sentiu saciada bem, assim? Sim, tipo, até demais. Não estou com fome? Não. Tu notou, Tuane, alguma diferença depois que tu começou a levar mais a sério os teus treinos de musculação na tua corrida, tanto lá na prova, no dia da prova, né? Terreno acidentado, misto, né? E também nos teus treinos, assim, tu notou mais força, mais... Sim, com certeza. A minha força mudou, assim, eu tô vendo a mudança no meu... Principalmente nas pernas, né? Porque na parte de cima eu tenho mais gordura, então eu não demora um pouco mais a aparecer os resultados. Mas pra corrida, assim, eu tenho sentido mais firmeza, porque tem os exercícios específicos do físio e os exercícios que o Marcelo montou ali pra me fazer, né? Que tá me ajudando muito a fortalecer, sabe? Porque antes eu sentia, como eu tenho o meu joelho, eu não sentia mais dor no joelho, né? Desde então que eu comecei a fazer a academia, a fisioterapia, sabe? Junto. Então, porque eu sentia o meu joelho meio frouxo, sabe? Então eu senti que ele tá mais firme na corrida, não tem aquelas... Até eu tento fazer bastante panturrilha, então não... a canelite, né? Que eu às vezes sentia assim que eu tava querendo sentir uma canelite, então eu e o Marcelo, não, vamos fazer. Todos os exercícios de perna tem
termina com panturrilha. A gente tem que fazer algum exercício de panturrilha. Marcelo, um abraço pra ti, Marcelo, que é o nosso professor lá da Top Fitness, que tá verdade. cuidando dos treinos da Tuane. Isso, e olha, ele cuida certinho assim, pra mim não me machucar e pra mim não fazer corpo mole também. Pra mim fazer o exercício correto e não fazer de qualquer jeito, né? E lá na prova, assim, com o terreno muito acidentado e mais a questão da água, né, dos arroz ali, sentiu alguma dor, assim? Nada? Assim, no dia, as gurias falavam sempre de uma dor na parte de trás do joelho. E daí eu senti um pouquinho, assim. Eu disse, agora eu entendi o que é essa dor. Mas eu acho que é muito de tensão. Foi mais sobre tensão do que sobre a prova. Porque durante a prova, assim, eu tentei não fazer um pace forte. Porque como era muito, muito quente, então eu quis evitar me desgastar muito. Porque eu pensei, eu tô aqui pra completar essa prova, eu não tô aqui pra ganhar pódio, não, a gente não tava ali, não era esse o objetivo, nosso objetivo era concluir. O nosso sonho era concluir uma TTT, é uma ultramaratona, não é assim uma prova normal, sabe? É uma ultramaratona, é um feito, sabe? E esse tipo de prova tu não faz pra ganhar pódio. Claro, tem pessoas que fazem pra ganhar pódio, tanto é que no nosso grupo teve várias equipes que ganharam. Os marvados são top, né? Mas a nosso objetivo era a primeira vez que todos iam fazer, então não tinha sentido a gente ter essa pressão para nós, né? Claro que cada um sabe de si, né? Cada equipe sabia o que estava lá para fazer, o que se preparou para fazer. E a nossa era conseguir concluir sem passar mal, ficar bem e então a gente focou muito na academia, focou muito nos treinos na areia. E pra treinar na areia, tu precisa ter fortalecimento. Não tem como tu correr na areia e não fortalecer. É perigoso. Exatamente. Então, assim, tipo, se tu vai começar a correr, tanto é que vem várias pessoas falar pra mim assim, eu quero começar a correr, o que eu faço? Eu te fortalece, não começa a correr, porque a gente vai com muito... Porque no começo é muito... Tem pessoas que têm mais fôlego, então ela vai correr muito. Tem pessoas que têm menos fôlego, então ela não vai conseguir correr muito, né? Mas a preparação física ali, o teu corpo está preparado com musculatura suficiente, porque senão tu vai lesionar, não tem como, porque é um impacto constante. Imagina, sei lá, se teu treino vai levar 30 minutos, 35 minutos de constantemente tu fazendo aquele mesmo esforço, não tem como tu não te lesionar. Então, se tu não prepara o teu corpo, não tem como. Então, exatamente. Isso é o treinamento de base que a gente fala, né? A questão muscular ela é muito importante para quem vai começar a correr. Realmente, quero começar a correr, o que eu faço? Primeira coisa, vai para academia, começa a fortalecer a musculatura de membros inferiores e aos pouquinhos, claro, vai fazendo uma planilha certinha, né? E, enfim, né? Mas, Tuane, o que tu sentiu quando tu concluiu o teu trajeto? É que foi um misto, assim, eu rezei a prova toda. Eu sempre dizia pro meu marido, nossa, as gurias chegam assim nas provas e dizem assim, porque Deus estava comigo, eu não consigo pensar nem em Deus quando eu não consigo nem respirar direito. Quanto mais pensar em Deus, é isso que ela só. Exatamente. Mas na TTT foi um negócio muito louco, assim. Eu rezei a prova toda, porque sei lá, eu tava ali, eu tava presente, eu não tava querendo, eu tava competindo comigo mesma, mas ao mesmo tempo eu não tava competindo e eu senti uma paz, assim, sabe? Porque eu só olhava assim, cada vez que eu passava por uma casinha eu dizia, nossa, eu tô aqui, sabe? Eu tô vivendo isso aqui, eu não quero terminar isso aqui. Porque geralmente tu começa uma prova, tu diz, eu quero acabar. E essa foi, por isso que eu te comentei no off aqui, né? Como a TTT me mudou, sabe? Mudou muita coisa dentro de mim, assim, de estar ainda mais presente nos treinos, estar presente naquilo que eu consigo fazer, se eu não conseguir, tudo certo. Claro que a gente quer fazer o nosso melhor, quer fazer um tempo melhor do que tu fez no último treino, mas tentar não me cobrar tanto quanto eu me cobrava antes. Era uma cobrança interna, mas eu me cobrava muito. E eu senti, assim, uma paz, assim, quando eu terminei, eu disse, meu Deus, eu deixei toda aquela ansiedade, tudo que tava, assim, me pesando, eu deixei pra trás, sabe? Chega, eu fiz
agora o que eu me propus. Eu sei que eu consigo, porque era uma coisa tão inalcançável pra mim, como a gente tava conversando aqui, fazer uma meia maratona. Meu Deus, fazer uma maratona só quando eu, sei lá, tiver a idade do Drauzio Varela. Pra mim conseguir fazer uma maratona. Mas, tipo assim, respeitando esses momentos, sabe? Eu fiz 7.300, minha primeira prova, que eu fiz mais de 5 km, né? Então, daqui a pouco eu vou conseguir fazer um 10. Daqui a pouco, ano que vem, eu tento fazer uma meia maratona. Mas ir curtindo cada processo, sabe? O meu emagrecimento foi assim. Foi um processo lento, sabe? Eu disse pra Isa, eu não quero... Tanto é que eu disse pra ela, eu não vou emagrecer. Tanto é que a primeira consulta eu disse, eu não quero nem me pesar. Porque eu sei que eu não vou emagrecer. Eu sei que eu não vou conseguir. Eu só quero mudar o meu estilo de vida. E com alimentação, enfim, eu preciso ter mais disposição. Mas emagrecer, acho que a minha genética não vai me permitir, eu dizer pra ela. Porque a minha mãe fez bariátrica. E eu vi, tanto é que eu falava, a minha mãe dizia, será que tu vai querer fazer bariátrica um dia? Porque, né, o peso era muito peso, né? E daí o dia que eu falei pro meu marido, eu acho que vou ter que fazer bariátrica, acho que eu não vou conseguir sozinha. Não, 10 segundos depois eu disse, eu não vou conseguir passar pelo que a minha mãe passou, pelo que algumas amigas minhas passaram. E recentemente eu perdi uma amiga que eu gostava muito, muito, por conta da bariátrica. Ela morreu no pós ali, né? Uma semana depois da bariátrica. Então, eu vi tudo que a minha mãe passou, assim, naquele processo. Se alguém disser que bariátrica é fácil, é um jeito rápido, tá muito enganado, não sabe como é que é o processo. É muito difícil. E eu disse, eu não vou ter condições, eu não vou conseguir passar por isso. Então, eu vou ter que fazer devagar. Se eu for conseguir, vai ter que ser muito devagarzinho. E a Isa respeitou isso, sabe? Respeitou esse meu processo. E ainda bem que eu achei um profissional que conseguiu me respeitar assim, né? E eu respeitei também os meus processos de, primeiro, precisava fazer o box. Aí depois eu consegui ter maturidade para entender a importância da musculação. Então, daí tem uns amigos que dizem assim, quando é que tu vai parar? Eu disse, nunca, porque eu quero ser uma véia musculosa. Eu quero ter músculo, porque eu quero poder ter saúde pra cuidar da minha saúde, sabe? Então, nem lembro se foi isso que tu me perguntou, mas é isso. Legal. São coisas que a gente vai linkando, né? Nossa história, né? As nossas mudanças, nossas vitórias, né? Nada acontece do dia pra noite, né? Que se tu olhar pra Tuane 5 anos atrás, nossa, tu não imaginaria a Tuane de agora, né? Não. De maneira nenhuma, Tanto é que aquele post que eu acho que tu viu, acho que eu botei alguma coisa assim, tipo, agradecer a Tuane do passado, que eu fiz um pouquinho cada dia, sabe? Eu não dei assim, não, agora eu vou mudar tudo, vai ser drasticamente, vai ser alimentação. Não, foi um processo. Primeiro eu comecei a rotina de fazer exercício físico. E o exercício físico foi importantíssimo para mim estabelecer horário para me dormir, porque eu ficava a madrugada toda trabalhando, eu vinha ainda do mesmo ritmo da faculdade, sabe? Então, o exercício físico me dá, agora tu vai descansar. Depois daqui eu não vou voltar depois do meu exercício a trabalhar, né? Quando eu faço isso à noite, né? Óbvio que quando eu vou na academia de dia eu volto a trabalhar, né? Sim. Mas no começo eu precisei estabelecer isso, porque eu não tinha limite. Eu só queria trabalhar. Eu esquecia totalmente de mim, sabe? Então foi uma virada de chave, assim, pra mim. O exercício físico a atividade física, ela muda a gente. E só quem faz pra entender, porque às vezes a gente fala, a pessoa vai dizer, mas é por estética. Não, o que te mantém é aqui, ó, não é só estética, sabe? Claro que são consequências, mas se tu não mental, porque tem dia que tu não tá bem, tu não tá te sentindo bem, ainda mais mulher que tem uma oscilação hormonal, que o corpo muda durante o mês, né? Então... Que legal. Que história, Tuane. Tuane, tu é nova, né? Eu faço 33 anos dia 1º de março, eu não sei se... Novíssimo. Eu não sei quando sai o episódio, então... Novíssimo. 33 anos, Tuane, e tu falou ali, eu achei muito legal, né? Que a TTT te mudou, assim,
mentalmente, né? O que tu consegue expor, né, dessa mudança para nós e para quem tá em casa nos assistindo, né, pra se inspirar, né, também, se motivar, né, a também passar por esse processo de transformação, né? Porque tu viveu uma experiência que é única, né? Uma ultramaratona, revezamento, né? Mas é uma ultramaratona. E com momentos adversos, né? Clima, vento, sol forte, ansiedade, janela de prova até correr e tudo mais, se alimentar, e tudo uma estratégia que passa por trás disso, porque eu sei como é que foi, né? Eu vivenciei isso, assim. E o que te transformou, assim, né? Nisso tudo, assim, que tu tava falando, assim, houve uma transformação, né? Sim, acreditar mais em mim, sabe? Eu passei a acreditar mais em mim, que eu consigo, sabe? Só claro que não é assim, eu consigo, eu quero fazer isso, eu tenho um objetivo e eu vou lá e faço. Não, eu tenho um processo, respeitar esse processo. E o caminho, entender que o caminho, ter paciência, porque como eu sou muito ansiosa, respeitar mais esse meu processo de até chegar no meu objetivo. Porque não é fácil, sabe? É um desafio pesado, sabe? Porque mentalmente, assim, fisicamente também. Então, como eu disse, né? Eu tava lá na Itapeva, eu olhava, eu não vou conseguir. Não, eu vou conseguir. E se eu não conseguir... A Isa falava assim, Tuane, o que te impede de caminhar? Tu não precisa correr o percurso todo. Se tu te sentir mal, tu caminha. E daí eu, sim, se eu precisar, eu vou caminhar. Tanto é que teve um momento que eu tive que caminhar, porque eu tava tentando abrir o mel e ele não estourava por conta do calor, dilatou o plástico ali, né? E eu disse, eu vou ter que aceitar que eu vou ter que caminhar um pouco pra poder comer o mel, pra poder ter a energia ali que eu precisava pra finalizar a prova, né? Que até isso tinha estratégia, né? Durante a prova tinha as estratégias. Mas assim, então foi uma superação pra mim, sabe? Porque muitas vezes eu acreditei que eu não era capaz, que eu não conseguiria, né? Isso não é pra mim. E isso foi um trabalho constante até a TTT e no dia da TTT e no pós-TTT. Eu entender que eu sou capaz daquilo que eu me proponho. Se eu me dedicar, eu vou conseguir. Então, tentar isso tá dentro do meu âmbito pessoal, porque o exercício físico, a atividade física, a TTT, a academia, a alimentação, não é de uma partezinha da Tuane. Ela afeta a minha vida inteira. A minha vida como uma esposa, como o trabalho, como neta, filha, irmã. Então, né, eu não tenho filhos, né, mas isso afeta meus amigos, né, a minha relação, né, com todos esses âmbitos, né. Então, mudar a TTT, ela me mudou nisso, assim, de entender o meu lugar, que eu sou importante pra mim, eu consigo fazer o que eu me proponho. Se eu me propor a fazer aquilo ali com a minha intensidade, né, que eu sou uma pessoa que as coisas têm que ser metodicamente feitas, né, com calma, para mim poder ter controle das coisas, mas também entender que eu não tenho controle de nada, por conta da minha ansiedade que eu tive de manhã. Eu não tenho controle de nada, nada. E respeitar isso, respeitar e dizer, aconteceu, vamos lá, bola pra frente, se não foi exatamente como tu queria, qual é o teu objetivo, né? Qual é o teu objetivo? Se não tá fazendo mal pros outros, vamos lá, sabe? Ir pra frente. Que legal, muito legal. Gente, falamos, né, sobre a TTT, falamos com a Tuane, né, sobre a história de vida dela, né? Essa virada de chave aí que ela está no processo há muitos anos, né? Não foi da noite pro dia, né? E tudo aconteceu, que essa medalha está aqui não foi da noite pro dia, é um tijolinho por tijolinho, uma construção de muito tempo, né? Que talvez tu nunca esperasse que um dia fosse acontecer, mas, né? Está aqui porque tu conquistou, tu veio escrevendo a tua história, né? Isso. Eu acredito que também tu vai ter muitas outras histórias muito legais aqui pra frente, né? Em relação à corrida, em relação
academia, em relação à tua pessoa também, a tua transformação, né? Como pessoa, melhor neta, melhor filha, melhor esposa, melhor amiga, né? Então, tipo assim, tudo isso é um combo, né? Que a gente acaba... Se a gente tá de bem com a gente mesmo, a gente consegue melhorar muitas coisas, muitos outros aspectos da nossa vida, né? Exatamente. E, antes de finalizar, eu queria só que tu resumisse essa jornada transformadora de muitos anos pra cá, né? Em uma frase só. Mas vai pensando aí, tá? Que eu vou convidar os nossos telespectadores a curtir, né, esse episódio, compartilhar com outras pessoas, né? E o Gustavo vai colocar os nossos Instagram aqui, né, da Tuane, o meu, né, e da academia Top Fitness, né? E também se inscreva no nosso canal do YouTube, né, onde a gente vai estar colocando semanalmente um episódio novo, né, das nossas histórias, né, que a gente tem sobre treinos, né, e é o nosso treino falado. Tuane, uma frase para resumir a tua jornada. É difícil ter uma frase assim, mas uma palavra que eu tento sempre falar pra mim é superação, sabe? Porque eu lembro que eu tive muitas fases na minha vida que eu precisei superar desafios que eu achava que eu não ia conseguir. E eu sempre coloco palavras assim para me motivar aquilo ali, sabe? Não, tu tem um prazo para terminar aquilo ali, né? Estabelecer desafios e para poder finalizar. Então, a palavra superação, assim, porque para mim foi superação mesmo. Se eu analisar a minha história, né, tudo que eu, desde a infância, né, até durante a faculdade, tudo que eu passei, né, cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua história, né, e pra mim foram desafios bem difíceis pra mim, né, que eu consegui superar, e hoje eu poder escolher poder cuidar da minha saúde é uma superação, sabe, diária, eu poder sair da minha casa, poder ir até a academia, ou ir correr, é liberdade, é libertador, assim, e é incrível, é especial, assim, isso nunca ninguém vai tirar de mim, sabe, essa experiência, sabe, poder cuidar de mim, poder me conhecer, poder conhecer como funciona essa máquina, o que Deus colocou aqui na Terra, e tentar também levar isso para outras pessoas, sabe, porque foi outras pessoas que me incentivaram a mudar de vida, sabe? De pouquinho em pouquinho. Então, acho que a gente poder falar para as pessoas, dividir, né? Que não é da noite pro dia, mas tá bonita, não sei o quê. Não, mas não é isso, sabe? É aqui dentro, sabe? Como que mudou aqui dentro, como que a gente entende que não terceirizar a culpa de, eu não consigo fazer as coisas, não consigo porque... a minha vida, a minha rotina não permite. A gente já teve várias histórias aqui no Treino Falado, né, para provar que tem como, né? Sim. E dá. Claro que cada um tem a sua rotina, nem que seja um pouquinho por dia ou no final de semana, mas cuidar da sua saúde, cuidar da alimentação, porque, como tu falou, se a gente não cuidar da gente, nunca pode cuidar do outro, né? Então é isso, acho que a minha história é superação, pra mim, né? Pra mim é uma superação diária. Parabéns, Tom. Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Tua história é muito incrível porque não é toda pessoa que está disposta a construir um castelo com um tijolo por vez, né? Às vezes a gente quer muito a obra pronta, né? Exato. E são anos de dedicação, são anos de altos e baixos, Sim, eu acredito também nisso, com né? certeza. E hoje tu tá aqui, né? Vitoriosa, né? Sim. Uma mentalidade muito melhor, né? Com certeza. Mais saudável também. Eu acredito que a tua situação mental hoje está muito mais equilibrada do que, né, tu Sim. esteve em algum momento lá naquele passado, né? E te dou os parabéns porque tu escreveu a tua história de vida, tu conhece a tua história, tu sabe muito bem como que tu fez para chegar até aqui, né? E eu acredito que tu só tem agora, daqui para frente, mais medalhas de vitória pessoal, né? Exato. Nessa jornada aí que é extensa para frente. Exato.
que construamos muito mais histórias. Então. Obrigado, Tuane, pela tua participação. Foi muito enriquecedora, assim, a tua presença aqui hoje. E tu é uma pessoa que motiva e inspira outras pessoas a trilharem esse caminho, tá? Parabéns. Muito obrigada. Gente, valeu, obrigado, né? E até o próximo treino falado. Tchau. Tchau, tchau.